pastor Alexandre Gobi, paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, Wagner. Olha, amém. Bem, amém. Nesse tempo diferente, nesses tempos distintos que nós estamos vivendo agora, né? A igreja sempre se predispondo a ajudar, como tem que ser, aqueles que estão com dificuldades. E a igreja bíblica, não de forma diferente, está ajudando, vai ajudar, glória a Deus por isso. Pastor, eu só queria que o senhor nos desse mais informações sobre essa ajuda que a igreja disponibiliza. Uhum. Então, uma das razões de nós termos conosco nesse bate-papo um diácono é que o diaconato na Bíblia foi instituído exatamente para poder prestar, primeiramente, um serviço assistencial, né? Na nossa igreja, nós temos a alegria de ter a professora Marilena, que é a nossa diaconisa, responsável pelo ministério socioespiritual, e por, digamos, razões tecnológicas, né, impedimentos tecnológicos, nós estamos fazendo bom uso hoje do nosso diácono, Gobi. E a primeira coisa que nós devemos ter sempre em mente é que a igreja não se norteia por especulação ou apenas por emoção. A igreja se norteia por revelação, que é a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Então, não nos cabe decidir se fazemos assim ou se fazemos daquela maneira, mas buscarmos nos princípios da Palavra de Deus como podemos bem atender aqueles que necessitam da nossa ajuda, né? Bom, pastor, é bom saber disso, porque as pessoas elas têm a necessidade, mas às vezes elas não sabem como a igreja se comporta ou como elas devem buscar esse auxílio, nem a quem. Então, o senhor dando esse Uhum, direcionamento, a gente começa a ter um ajuste fino aí na nossa relação. uhum. Sim, Ale, sim. Diácono Alexandre Gobi, será que você podia falar um pouquinho mais sobre isso com a gente, meu irmão? Não, com certeza, né? Então, nós como igreja, a gente está bastante ciente aí de toda a dificuldade que os membros da nossa igreja estão passando e que a igreja tem que estar junto com eles agora nesse momento, tanto Uhum, para atender necessidades dentro de casa, necessidades financeiras e qualquer outro tipo de necessidade espiritual, oração, qualquer tipo de necessidade que as famílias venham a ter. E a igreja vai fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para estar ajudando todos esses irmãos, tá bom? Então, eu queria colocar a nossa liderança como um todo aí à disposição de qualquer pessoa. Vocês podem procurar o uhum. pastor, os presbíteros, os diáconos, qualquer necessidade que vocês tenham. Não consigo prometer agora que a gente vai conseguir ajudar todo mundo da maneira que todos esperam, mas eu posso prometer que a gente vai estar fazendo o melhor que podemos fazer como um corpo para estar ajudando todos vocês. Amém. É bom saber disso tudo. Algumas pessoas procuram, outras nós tomamos conhecimento por terceiros, mas nós estamos aqui para ajudar. Pastor, eu queria concluir o nosso bate-papo dando a palavra para o senhor. Tá. Então, como eu disse no começo da nossa fala, nós precisamos nortear a nossa igreja pelo que diz a Escritura Sagrada. E a Bíblia nos dá algumas orientações importantes sobre como lidamos com as necessidades das pessoas. Por exemplo, na carta de Paulo a Timóteo, Paulo, ao orientar as pessoas na prática do que nós chamaríamos hoje de caridade, de auxílio ao próximo, ele coloca alguns parâmetros. Por exemplo, no auxílio às viúvas, ele fala que elas devem ser verdadeiramente viúvas, devem ser pessoas dadas às boas obras, dedicadas, que demonstram com as suas vidas que são pessoas piedosas. Segunda coisa que o apóstolo Paulo diz ali naquele texto é que as famílias primeiro devem socorrer os membros da sua família, porque do contrário, as pessoas vão tornar a comunidade sobrecarregada. Então é mais ou menos assim, filhos devem cuidar dos seus pais, os pais devem cuidar dos seus filhos, os irmãos ali que pertencem ao mesmo núcleo familiar devem primeiramente prestar essa assistência antes de já acionar uma comunidade de fé. Esse é um princípio que o apóstolo Paulo nos apresenta ali. Por que isso é importante? Porque esses vínculos familiares ajudam também a fazer uma certa filtragem. A comunidade deve ajudar, mas deve ajudar responsavelmente, porque algumas vezes, no afã de fazer o bem, nós temos uma certa ingenuidade e acabamos não ajudando de fato a pessoa a mudar de vida, né? Quando Pedro e João entram no templo, por exemplo,
e são abordados por um dos pedintes que estavam ali na entrada, e ele diz assim: eu não tenho nem ouro nem prata. O homem queria só uma esmola, mas a impressão que eu tenho é que Pedro e João, municiados pelo poder de Deus, deram a ele a oportunidade de retomar a vida. Eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja deve lidar não apenas com o que as pessoas desejam, mas com o que as pessoas realmente precisam. E esse discernimento nem sempre é muito fácil. É por isso que ele deve ser feito envolvendo a família, envolvendo os irmãos, envolvendo a liderança da igreja, para ajudarmos com responsabilidade, né? Até acho interessante, viu, Wagninho, que no contexto dessa passagem, no capítulo 2, assim, que as pessoas levaram lá e venderam seus bens, doaram, viu, Gobi, para a comunidade, entregaram aos pés dos apóstolos. E isso no capítulo 2. No capítulo 3, o apóstolo é abordado e já fala assim: eu não tenho nem ouro e nem prata, né? Então, duas possibilidades. Ou já gastaram tudo que entrou no capítulo 2, ou ele está dizendo que o dinheiro de uma comunidade deve ser usado com muita responsabilidade. Não é dele, é da comunidade. E aí a gente estudando, por exemplo, Gálatas, quando Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Às vezes cansa, né? Sempre fazer o bem. Então, não nos cansemos de fazer o bem. A nossa igreja não vai se cansar de fazer o bem. Ele diz assim: primeiro aos domésticos da fé. Então, depois a todos os homens. A gente olha, e eu penso que Pedro e João estavam pensando nisso. Olha, tem aqui um recurso, mas é primeiro para assistir essas pessoas que fazem parte dessa comunidade de fé e depois outros. O texto de Atos também diz assim que era para atender às necessidades, né? Se nós lemos para frente no capítulo 6, onde institui o diaconato, a necessidade é aquilo que é fundamental para a subsistência. Então a igreja, ela ajuda como? Bom, primeiro a igreja não tem nem como distribuir dinheiro para as pessoas, né? É algo que não tem fim. Todo mundo precisa de dinheiro e dizem que dinheiro nunca é suficiente. Agora, as necessidades emergenciais, como comunidade de fé, nós temos que estar ali. Ninguém que tenha contato conosco vai dormir sem ter o que comer, sem ter onde dormir, sem ter os medicamentos necessários, né? Essa é a minha leitura geral no primeiro momento de como nós devemos responder a esse tipo de situação. Exatamente. Amém, pastor. Diácono, o senhor quer falar alguma coisa ainda? Não, acho que o pastor, como sempre, muito sábio aí nas palavras. Só quero reforçar de novo que estamos à disposição e que precisamos, nessa hora, da ajuda de todos, sabe? A igreja é um corpo, não podemos depender apenas da liderança, precisamos da ajuda e da colaboração de todos nesse momento. É. E lembrando, né, Wagninho, que a questão do indivíduo, o indivíduo cristão é livre para ajudar, né? Nós estamos falando desse auxílio que é da comunidade, que é coletivo, né? Agora, o indivíduo cristão, a gente até espera, né, que ele faça mesmo, que ele esteja ativo. Agora, como uma comunidade organizada, os passos que nós devemos seguir seguem mais ou menos nessa direção. E acho que só para Amém. adicionar, Vagninho, a gente não tem Opa. nenhuma estratégia que vamos passar para os ministérios ou para as pessoas, a gente quer usar a criatividade de cada um. Sabe? Cada um vai ter uma ideia, cada um consegue arrecadar fundos de um jeito. Então a gente quer usar essa criatividade que temos dentro de nossa igreja e que cada pessoa possa colaborar com aquele dom que Deus lhe deu. Amém. Agradeço muito aí o tempo de vocês. Mais alguma coisa, pastor? Não, eu acho que depois seria só legal, fechando esses dois pontos, esclarecer que o objetivo é, além dos donativos que a gente já recebe de cestas básicas, né, entre leite, entre outros, que nós temos distribuído aí para dezenas de pessoas, é que o objetivo dessa captação de fundos que pode surgir, como o Gobi destacou, é para a gente criar um fundo de emergência, né? O cara precisa pagar uma luz lá, não tem, então a gente tem um fundo de emergência. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Wagner? Isso, Está correto? correto. Não é, Gobi? Isso, pastor. É isso mesmo, que às vezes o alimento não é a necessidade emergente dele, mas é pagar uma conta, porque vai cessar um serviço essencial para ele.
Mas amém. Agradeço muito aí o diácono Alexandre, pastor Leandro. Nós vamos disponibilizar também, para que vocês saibam já de antemão, informações relacionadas às ajudas que o governo tem disponibilizado, tá? Então tem o auxílio emergencial que eles dão, né? Então, como faz, Ótimo. aonde se cadastra, já tem gente recebendo. Então, nós vamos veicular essas informações o máximo possível. Pastor, obrigado, fica na paz do Senhor, um bom término de dia. Diácono Alexandre, da mesma forma, fiquem na paz do Senhor. Em breve, então, essas informações Amém. serão disponibilizadas nos nossos canais. Obrigado. Fiquem com Deus, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.